louvando a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz com Jesus. Quem está aqui nesta noite? Quem veio aqui para adorar o Rei dos Reis nesta noite? E eu creio que Deus, Ele prepara ocasiões para nós, para Ele falar face a face conosco. E eu ouvi algo hoje, pela manhã, que foi algo assim, eu achei muito bonito. Sabia que o livro, a Bíblia, é o único livro no mundo que o autor está presente? Sabiam disso? Parou para pensar? Que a Bíblia é o único livro no mundo que o autor está presente. Que Deus está aqui presente neste lugar. E eu creio também que Ele preparou essa ocasião para falar conosco. Seja para repreender, seja para nos exortar, mas seja também para abençoar. Porque o Pai corrige aquele que ama. E eu creio que Deus preparou este Val de Jaboque para ter face a face com Ele. Já sabem, né? A passada. Então vamos lá abrir Gênesis, capítulo de número 32. Amém? Glória a Deus. Quando a missionária trouxe semana passada, de Gênesis 27, eu falei, então é de Deus. Porque eu ia trazer como uma meditação. Mas aí o Senhor mudou na hora e falou, é para ministrar. Eu ministrei ela já há algum tempo e ela voltou ao meu coração novamente. Porque eu creio que Deus, Ele tem algumas lições para nós, que a palavra dele, a misericórdia dele se renova cada dia. Então, vamos ler a partir do versículo 22 do livro de Gênesis até o versículo de número 30. Amém? Eu vou ler o primeiro versículo e a igreja é o seguinte, bem? E diz assim a palavra do Senhor. E levantou-se naquela mesma noite, presta atenção, e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. O 23 ele diz. E tomou os seus passaram inteiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só. Repita comigo. Jacó ficou só. Jacó ficou só. E lutou com ele um homem até que a alva subia. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. 26 diz. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E abençoou Ali. o 30, para finalizar. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém? As palmas do Senhor, pode ser salvo. Essa passagem ela tem grandes ensinamentos para nós, irmãos. E eu meditando nela, ela vai falar muito sobre a nossa luta. Mas a luta não é a luta espiritual que ele vai falar conosco. A missionária ela já trouxe uma introdução semana passada, eu não vou me aprofundar nisso, mas eu vou continuar daqui em diante. Mas eu vou voltar somente um pouquinho para todos conhecerem. Eu creio que já conhecem e sabem que a vida de Jacó, ele já começou com uma luta. Isso já começou desde o ventre da mãe dele, chamada Rebeca. E aí foi permissão de Deus, porque sabia que isso, segundo a palavra, iria se cumprir. E isso vai nos trazer uma cura. Deus vai conversar muito com ele sobre a cura do passado, sobre o encontro com Deus verdadeiramente e sobre o arrependimento.
Então, nesse contexto, trazendo para aquele dia, já fazia 20 anos. 20 anos que Jacó estava fugido, estava na casa do seu tio, Labão. E foi por algo assim que ele mesmo provocou. Se nós analisarmos os estudos, o significado de Jacó era o enganador, era o usurpador, era o mentiroso. Então, quando Isaac estava para morrer e passar a bênção, que naquela época a bênção era como se fosse uma herança, a primogenitura era como se fosse uma herança, e seria passada para Esaú. Mas, no momento de nascer, Jacó, ele segura o calcanhar do seu irmão, e ele fala que aquele que segura o calcanhar também é o significado do nome. Então Jacó, ele passa-se pelo seu irmão, recebe a bênção no seu lugar, e tudo isso com o apoio da sua mãe, Rebeca. Quando Esaú, então, ele descobre, igreja, ele fica furioso e arma um plano para matar o seu próprio irmão. Então, mais uma vez, a Rebeca, ela intervém e pede para Jacó fugir. Então, quando ele chega na casa do seu tio Labão, ele se interessa por Raquel. Mas seu sogro, nessa ocasião, ele não permite. Ele fala que ele tem que trabalhar 7 anos para conquistar. Então, durante esses 7 anos ele trabalhou, só que em vez de entregar Raquel, entregar outra filha chamada Lídia. Então, ele tem que trabalhar mais 7 anos, já são 14 anos trabalhando, assim quando ele consegue ter a sua esposa como Raquel. E o que eu quero dizer para nós, quando algo na nossa vida ela começa errado, quando algo que nós plantamos aqui, a gente vai colher aqui. Quando algo que nós plantamos de errado, a gente vai prevalecer e acabar no futuro colhendo algo errado. Porque ele tomou uma decisão errada, agiu de forma errada, e o resultado não teria que ser igual. Poderia ser igual, né? Então, imagine um homem que passou a vida inteira a morrer, correndo. Jacó agora estava com 97 anos. Ele fugiu de casa com 77. E foram esses 20 anos que Deus teve que trabalhar com ele. Então Jacó tem família, ele fica próspero e tem sua vida estabilizada. Até que Deus fala com Jacó e ele dá ordem para voltar para a casa dos seus pais, ou seja, para sua terra natal. E na Bíblia, se nós analisarmos, tem pelo menos 3 ocasiões em que Deus fala com Jacó. Primeira vez, quando ele está em Betel, lá quando ele adormece, ele tem aquela visão de anjos subindo e descendo. E diz que está cuidando dele, e ele faz uma promessa de voltar para sua terra natal, ou seja, Padã Arã. Ele faz essa promessa daí. Lá em Gênesis 28. Então, diante dessa experiência com Deus, ainda o seu coração não está transformado. Aí você pode me perguntar, mas Deus, ele permitiu, ele abençoou, deu riquezas, deu bens, deu família para ele. Só que no passado dele, ele tinha agido de forma errada. Mas Deus deu um trabalhar na vida de cada um de uma forma diferente. Então, o que acontece? Jacó colhe com Labão o que ele plantou com Esaú. Então, por isso, Deus vai tratar bem de perto e principalmente forjar o caráter de Jacó. Porque muitas das vezes, para a nossa vida ser transformada, não é apenas o nosso próximo, mas Ele quer forjar nós mesmos. Ele quer forjar o nosso caráter primeiro. Ele quer falar face a face com nós. Então, para transformar e Ele tornar uma grande nação, é preciso Deus arrancar algumas coisas dentro de nós. Para Deus nos abençoar, é preciso tirar muitas coisas que nós vemos trazendo e que muitas das vezes não são curadas durante o tempo. São coisas pendentes que ficam ali e volta e meia isso vem à tona e aquilo vai se tornando uma bola de neve. E
você não transforma, você não põe para fora, você não fala com Deus, fala, Senhor, eu preciso mudar nessa área aqui. Eu preciso que o Senhor me transforme nessa área aqui. E isso vai passando ano após ano, e Jacó, nesse período, já faz 20 anos que ele continuou com essa pendência. Então, na visão dele, ele não queria mais voltar para a casa dos seus pais. Ele estava bem ali, vamos dizer que na zona de conforto. Só que Deus fala, não, eu vou preparar o momento certo para ter um encontro contigo. Glória a Deus. Então, Deus abençoou grandemente. Deu famílias, deu bens, mas ele tinha que resolver isso, tratar do seu passado, a cura do seu passado. E Jacó, ele temia esse retorno por causa do seu irmão Esaú, porque ele estava a todo custo com essa pretensão de matar o seu irmão. Então, só que ele está debaixo de uma promessa. Essa promessa para ele, para se cumprir, Deus precisa tratar com ele primeiro. Sabe por quê, igreja? Ninguém é curado fugindo. Ninguém é curado fugindo das suas circunstâncias. Ninguém é curado enterrando seu problema, jogando para baixo do tapete e dizendo que Deus não está vendo, mas Deus está vendo tudo. Ele sonda, a Bíblia diz que ele sonda o nosso coração. Então, para ser curado é preciso confrontar aquilo que te persegue. E o exemplo está aqui, ó. Isso daqui é o nosso maior confronto de todos os dias. Não é somente olhar, você ler e dizer que Deus está falando, mas Ele está falando. É o nosso espelho. É algo que nós precisamos confrontar. Falou, Senhor, eu preciso mudar. Se já está falando comigo que eu preciso mudar, eu preciso mudar. Então Deus tem algo grande para nos entregar. Nós precisamos tirar as pedras que nos impedem. As pedras que nos impedem de avançar com Ele. As pedras que nos impedem de ter uma vida transformada, da nossa história mudada. Porque o Senhor, Ele quer transformar. Mas nós precisamos nos permitir primeiro. Então, confrontando isso, é confrontando, mas não fugindo. Não fugindo das situações, não fugindo dos problemas. Sabe por quê? Moisés fugiu, o que Deus falou? Volta. Volta para lá. E quando Elias fugiu e ele entrou na caverna, o que ele falou? O que você está fazendo aí? Que fazes aí, Elias? Eu faço a pergunta, o que te prende nessa situação hoje, igreja do Senhor? Sabe porque não é o momento de você se enterrar numa caverna. Deus quer te ver no campo de batalha. Deus, Ele quer te ver agindo. Não é por causa que estão me afrontando, assim como ele se sentiu afrontado, Elias, um homem batalhador, um homem de Deus, mas no momento ali de fraqueza ele se sentiu afrontado e ele quis recuar. Mas igreja do Senhor, o Senhor te preparou esta noite aqui para ela não fuja dos seus problemas. Enfrente-os de cabeça erguida. Sabe por quê? O Senhor dos Senhores está contigo. Glória a Deus. Ele não desiste dos seus. Às vezes é Deus colocando situações, voltando em caminho no passado para ser tratadas. E eu digo uma coisa para vocês: passado só é passado para ser quando passado só é passado quando não incomoda mais o seu presente. Quando você sentir paz, que aquela situação ela te feriu, ela te machucou, e você lembrar hoje e falar, isso não dói mais. Você sente aquela paz em vez de desânimo, de tristeza. Sabe por que você está curado? Porque a presença do Senhor ela te envolve tanto, ela te cura de dentro para fora, não é ao contrário, de fora para dentro. Ela penetra em você, assim como a palavra, ela penetra em você e ela faz essa transformação de dentro para fora. Então, Deus dá ordem para ele voltar. E aí no segundo encontro, lá no capítulo 31, ele diz: e Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Ou seja, Jacó, aqui ele já reconheceu a proteção divina. E já reconheceu que Deus era com ele. Isso já é um
pensasse em andar. Porque achamos que muitas das vezes Deus nos abandonou, Deus não ouve mais, mas acabamos de louvar. Eu preciso calar todas as vozes, somente a de Deus nunca devemos calar, menos a tua voz. Porque se nós ouvimos Ele, nós prosperamos. Se nós ouvimos Ele, nós caminhamos. E às vezes, lá no versículo 23, como nós iniciamos, às vezes Deus precisa te deixar sozinho. Jacó, porém, ficou só. Passou bens, passou família, passou tudo que estava com ele. E aí Deus preparou o momento certo para ter um momento face a face com ele. É como se ele falasse assim: agora é nós dois, eu e você. Coloca tudo para fora. Vamos aqui, vamos lutar agora. Eu e você, face a face. Sabe, porque quando Deus fala, entra no quarto, fecha a tal porta e ore ao Pai que está em secreto. Porque é uma luta espiritual. Fala, Senhor, nas minhas forças eu não consigo, mas eu entrego a Ti. Eu lanço a Ti as minhas necessidades, as minhas aflições. Faz aqui, entra nessa casa aqui, muda aqui dentro. É nesse momento que fala assim, é aquele momento de redenção, de coração quebrantado mesmo. Fala, Senhor, muda aqui dentro. Porque até agora eu lutei com as minhas forças, mas eu entrego a Ti para o Senhor lutar por mim. Porque o Senhor é que peleja por nós, e nós temos que nos calar. Então, quando Jacó fica sozinho, um anjo aparece. Isso nos remete ao próprio Deus, ou chamada teofania, quando ele fala lá em Oséias, que o próprio Deus lutou com ele. Então, para Deus tratar com o homem, muitas das vezes ele isola. E muitas das vezes achamos que estamos sozinhos, que estamos isolados, que ninguém liga para mim. Mas sabe por quê? Deus precisa tirar muitas pessoas do seu caminho que não estão acrescentando. Deus muitas das vezes tira pessoas que você vai achar que vai fazer falta, mas sabe que é apenas livramento. Porque se você quer caminhar, se tem uma vida cristã, se quer ter uma vida com Deus, você às vezes precisa ficar só. Ele ficou só, gente. Ele ficou só. Porque para Deus tratar algumas situações, não vai ser esposa ou esposo, não vai ser pastores, é você e Deus. Glória a Deus. Então Jacó, ele se despiu de suas posses, de títulos e proteção familiar. Ele precisa se esvaziar de tudo para nascer um novo homem. Para Jacó morrer, para Israel nascer, Jacó precisa morrer. O velho homem, a velha natureza. Então, agora a sua crise com Isaú ainda estava acesa no seu coração. E agora ela está voltando. E agora ele precisa encontrar-se com Isaú novamente. Ele não pode fugir de si mesmo e ficar só. E aí esse encontro Deus prepara. E lutou com ele o varão até que a alva subia. E se nós percebemos no texto, ele diz, pode colocar, filho, por favor, o 24. Gênesis 24. Lutou com ele o varão até que a alva subia. Presta atenção. No versículo 24 do 32. 32, 24. Glória a Deus. E lutou com ele um homem até que a alva subia. E não é Jacó que luta com Deus, mas é Deus que toma essa iniciativa de lutar com ele. Não é Jacó que inicia a luta, mas é Deus. Deus prepara. Deus, Ele luta com você. O propósito de Deus é mudar o nome de Jacó para Israel, mas ter sua vida transformada e tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Mas para isso acontecer é preciso luta. Deus não desiste de você. Se nós pudermos entender o quanto esse amor é grandioso, o quanto que Ele nos ama, o quanto que Ele nos protege, Ele investe em nós, Ele abençoa, Ele cuida, mas agora Ele quer ver o teu coração transformado.
uma nova criatura. E se for preciso, ele luta a noite toda para não te perder. Você sabia disso? Que ele move céus e terras por você. Céus e terras. Mas ele não desiste, ele não deixa a tua alma perecer. Glória a Deus. E lá em Efésios 4:22 vai dizer assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelos desejos do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E lá no versículo 25, quando Deus ele não está prevalecendo, ele está lutando a noite toda, só que ele continua. Ele não quer morrer. Aquela velha natureza não quer morrer. E o que acontece? Deus toca, Deus fere na coxa. Deus fere ele. E se for preciso, igreja, Deus vai tocar em alguma área da nossa vida para não te perder. Seja na enfermidade, seja em algo que você acha que é uma prioridade na sua vida, esquece que Deus é a sua prioridade e Ele vai tocar. E eu faço uma pergunta: vai esperar Deus tocar? Vai esperar Deus tocar para você achar que deve colocar Deus como prioridade? Ou você vai se render com os dois pés e falar: Senhor, eis-me aqui? Sabe por quê? Para Ele não te perder, Ele toca em qualquer área da sua vida com o objetivo de se salvar. Sabe por quê? Você é marcado, você tem uma marca. E se for preciso, Ele te deixa uma marca para saber que você é dele. Sabe por quê? Ele permite situações acontecer para saber que Ele não desiste. Ele não desiste. Quando o pastor trouxe aqui, às vezes nos preocupamos com tantas coisas, com riquezas, com bens, com coisas, mas tudo é perda. Tudo é passageiro. Tudo é vaidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe que se for preciso essa marca, para você não esquecer, você está marcado. Ei, igreja do Senhor, você é marcado por Ele. Você é marcado pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E olha o que ele diz no 26. Oh, meu Deus, a presença do Senhor está grande. E aí ele diz: não te deixareis ir se não me abençoares. Agora, ele não quer a bênção material, porque muitos acham, como ter louvado muitas das vezes, me dá minha bênção para depois subir. Mas não é a bênção material. A principal bênção que nós devemos ter é a bênção da salvação. É a melhor bênção que nós podemos estar falando: Senhor, Deus Santo de Israel, Senhor, eu não preciso mais de nada, esmero vazio agora para receber a minha salvação. Ele reconhece a sua dependência em Deus. Ele tem família, tem bens, mas o principal agora, ele tem Deus na sua vida. Sabe por quê? Ele era neto de crente do seu avô Abraão, era do seu pai Isaac, mas ele não tinha reconhecido o Deus da sua vida. Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas agora ele estava reconhecendo que era o Deus de Jacó. Então, quando a gente se despe dessas coisas supérfluas, materiais, superficiais, o caminho já está traçado. O caminho já está preparado. Mas basta você seguir. E ele tem pressa. Ele tem pressa de ver sua vida transformada, gente. Glória a Deus. E lá no versículo 27 ele faz uma pergunta: qual é o teu nome? E isso nos remete à identidade. E eu faço essa pergunta para a igreja: qual é o teu nome? Se Deus perguntasse para você, passo a passo, qual que é o teu nome? Qual é o teu nome? O que você diria para Ele? E você tem uma identidade perante a Ele. Ele quer saber quem é você perante a minha face. Quem é você? E aqui foi quando ele dá aquela resposta. E respondeu Jacó:
E lembra lá no passado, quando ele fala Esaú, agora ele responde Jacó. O Jacó, pecador. O Jacó mentiroso. O Jacó enganador. O Jacó usurpador. Está ali declarando com a sua boca, eu sou. Ou melhor, eu era. Porque agora eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. E agora ele é Israel, a nova criatura, um novo ser, uma nova história está sendo criada para ele. Agora ele é Israel. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Hoje somos Israel, uma nova criatura lavada e remida pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E lá, mais para frente, no versículo 33, no capítulo 33, perdão, Esaú não vinha sozinho. E chegou a hora do momento confronto fisicamente. Ele ter esse encontro com Esaú. E ele não vinha somente sozinho. Ele vinha com mais 400 homens para poder lutar. Só que alguém lembra que houve depois disso, que acontece, em vez de ter confronto, ter guerra, ter quebrantamento. A Bíblia diz que eles se abraçam, que eles se quebrantam, que eles choram. Em vez de ter morte, houve quebrantamento, houve restauração. Oh, aleluia, Jesus. Sabe por quê? O salmista vai dizer que os sacrifícios para Deus é um espírito quebrantado. E o coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Glória a Deus. Talvez você entrou aqui hoje querendo algo da parte de Deus. Mas saiba que o mais importante, igreja, para Deus, não é você ter, é você ser. É você ser. E eu não estou falando isso que Deus ele ama assim, nos abençoar. Mas o que você vai utilizar? Qual que vai ser o propósito dessa bênção? É para adorar? É para glorificar? É para servir Ele com alegria? E não te afastar da presença dEle. Porque tudo é passageiro. Tudo vai. Naquele grande dia, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Assim como o pastor trouxe hoje. Deus ele ama nos abençoar, mas o mais importante ainda é estar preocupado com a sua salvação. Não importa bens, não importa riquezas, tudo é perda, tudo é passageiro. Mas o pior é quando chegar naquele grande dia e nós chegarmos perante Ele face a face. Senhor, em Teu nome eu preguei, em Teu nome adorei, em Teu nome expulsei demônio. O que Ele vai dizer? Eu não te conheço, pode se apartar de mim. Eu conheço quem é santo. Eu conheço quem me adora de verdade. Eu conheço o coração. Eu conheço as tuas obras. Glória a Deus. Mas o mais importante disso é saber que quando você tem sua vida transformada, Ele vai dizer: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lá em Mateus 24, 35. A melhor bênção é a bênção da salvação. É você ser recebido de braços abertos e ceiar naquele grande coral e cantar e louvar santo, 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 santo é teu nome. E se você entrou aqui esta noite, eu gostaria de que a missionária louvasse o louvor. Se você entrou aqui esta noite de um jeito, você crê no poder dessa palavra, que você sairá diferente. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. E eu peço a Deus, através desse louvor, diga ao Senhor, olha Ele no seu íntimo. Até agora, Senhor, eu lutei com as minhas forças, mas eu me rendo a Ti, porque eu percebi que não venci por elas, e que a Sua mão me segura, me sustenta e me ajuda. Mas eis-me aqui, me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, porque sozinho eu não consigo. Gostaria que a igreja se colocasse de pé e ouça esse louvor como petição, como pedido de oração. Vamos adorar esta noite.